nova aí, corretor recém-cadastrado, que às vezes não conhece o nosso portfólio, então vou pegar desde o comecinho. O AP, muita gente me pergunta, Dani, qual o público ele é voltado esse produto? A gente tem o AP estagiário, essa galera de faculdade pesquisa muito, pessoas de obra, motorista, eles procuram muito o AP, porque conforme o nome, o AP ele é somente acidental, acidentes pessoais. O que ele tem de cobertura? Morte acidental e invalidez total ou parcial por acidente. Dani, o que ele tem de benefício já incluso no produto? Os sorteios mensais pela Loteria Federal e o desconto em farmácia. Os sorteios mensais e o desconto em farmácia, a gente tem esse benefício em todos os produtos do Vida Individual, tá? Então, eu não vou ficar maçando muito ele, passando, repassando, porque vocês vão ver ele durante todo o nosso portfólio, ok? Então, entrou, contratou, fez uma nova contratação de um AP, morte acidental com invalidez, o segurado já tem como benefício os sorteios mensais e o desconto em farmácia, ok? O que a gente pode colocar de assistência? O funeral individual e o médico na tela familiar. Até novembro, outubro, novembro do ano passado, se não me engano, aqui no AP, o médico na tela, ele era somente familiar, tá? Desculpa, ele era somente individual. Com a reformulação do produto e tudo mais, hoje a gente já tem essa extensão do médico na tela familiar. Então, aqui, ele entra como uma assistência, ele precisa ser contratado, tá? Então, como assistência, a gente tem o funeral individual e o médico na tela familiar. Para quem não conhece, após eu apresentar aqui o portfólio, eu vou mostrar para vocês como é o médico na tela, tá bom? Deixa eu só aceitar quem tá pedindo aqui, peraí. Seguindo aqui o nosso portfólio, esse foi o AP, a gente vai passar para o próximo, que é o Vida Simples. Importante aqui que se vocês quiserem anotar, óbvio que eu vou mandar todo esse material para vocês aqui após o treinamento. O que acontece? O AP, a idade de entrada nele é mínima 14 e máxima 75 anos. Então, uma pessoa de máximo até 75 anos consegue fazer uma contratação de acidentes pessoais. Vida simples. Qual é a regra de contratação? Também é a mesma, a idade máxima até 75 anos, a gente consegue fazer uma contratação para o produto Vida Simples. Dani, qual é a diferença do AP para o Vida Simples? O Vida Simples, ele tem mais coberturas e mais 4 benefícios, além de outras assistências. Seguindo, a gente tem morte qualquer causa, morte acidental, invalidez total parcial por acidente. Para quem às vezes pergunta, para quem é novo, eu sei que eu vi uma galera aí que já comercializa o produto e tudo mais, que talvez não tenha dúvida, mas tem muita galera aí que é nova, que às vezes acaba surgindo questionamento. Qual a vantagem de contratar a morte qualquer causa e morte acidental? É o recebimento da cobertura em dobro, tá? Então, se eu fiz as duas contratações, tanto de morte ou morte acidental, se eu contratei um capital de 100 mil para cada uma, num possível sinistro, o beneficiário irá receber 200 mil, que ele vai receber a cobertura dobrada, ok? A invalidez total parcial por acidente. Aqui já entra o funeral individual dentro de cobertura. ACF, que é acessibilidade física, apesar de aqui estar nova, não é tão nova assim, eu já andei apresentando essa cobertura para alguns, acho que já conhece, que ACF nada mais é que, eu sempre uso o meu exemplo, eu venho trabalhar de moto, vamos supor que num possível, sei lá, vai que aconteça algum probleminha, eu venha me acidentar, e em decorrência desse acidente eu perco algum membro, uma perna, por exemplo. Então, se eu tenho contratado esta cobertura, eu vou receber o valor da indenização para fazer as adaptações, para comprar uma cadeira de roda, para aumentar uma porta, para um carro adaptado, algo do tipo. Acessibilidade física. Despesas médicas, hospitalares e odontológicas também, em caso de acidente. Então, caso
eu venha me acidentar, não tenho plano de saúde e eu preciso arcar com esses custos, eu também tenho essa cobertura. Importante ressaltar aqui, gente, que tudo essas que eu tô falando é cobertura. Então, assim, Dani, eu preciso obrigatoriamente fazer todas as contratações? Não, tá? O nosso produto você consegue montar. Então, se eu contratar, eu consigo contratar só de morte e consigo contratar só a CF. A única questão é que todas as coberturas e todos os benefícios precisam estar linkados ao mínimo de morte. Ou seja, morte natural, ou seja, morte de qualquer causa, ou seja, morte acidental, ok? Aquisição de jazigo. Apesar de também aqui estar nova, ela não é tão nova, já tem uns 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos que a gente lançou essa cobertura. Aqui é a aquisição do jazigo. Alguns corretores me questionaram, Dani, mas eu já tenho o jazigo dentro do funeral. Sim, mas dentro do funeral ali não é uma aquisição, é como se fosse um empréstimo do jazigo. Então, aqui, quando a gente faz a compra, ele é nosso, no caso, eu vou comprar, eu venho a falecer, fica ali para os meus familiares, para os próximos que irão precisar, tá? Benefícios diferente do AP, aqui a gente tem 4 benefícios. Cartão, dois a mais. Cartão cesta básica e o médico na tela também familiar, tá? Cartão cesta básica no caso de falecimento do segurado. E aqui, diferença do assistência, a gente tem o familiar e o ampliado. Dani, qual é a diferença? Lá em cima eu tenho o individual como cobertura e aqui eu tenho como assistência. Como cobertura, ali a gente contrata somente o individual. A gente não consegue fazer as duas contratações simultâneas. Então, ali em cima, como cobertura, é somente individual e ela dará direito a reembolso. Quando a gente contrata como assistência funeral familiar ou familiar ampliado, ele é somente assistencial. Então, a pessoa lá que vai ficar responsável, ela faz o contato na central e a central dará todo o direcionamento quanto à funerária e tudo mais. Dani, qual é a diferença do familiar ou familiar ampliado? Familiar entre segurado titular, cônjuge e filhos. Familiar ampliado, segurado titular, cônjuge, filhos, pais, mães, sogros e sogras, sem limites de idade, tá? Então você está me dizendo que se eu fizer uma contratação hoje, familiar ampliado e colocar minha mãe de 90 anos, ela entra, ela terá a cobertura? Ela terá a cobertura com o adendo. A gente está com cobertura com carência, de 120 dias para morte natural, tá? Morte acidental não tem carência. Então, se eu contratei hoje, paguei, implantou a proposta, tudo bonitinho, e a minha mãe de 90 anos veio a falecer em decorrência ao acidente. Eu tenho a cobertura? Sim, eu tenho a cobertura. Ok? Deixa eu aceitar quem está pedindo aqui. Pessoal, aqui foram os 2 produtos. Vocês estão com alguma dúvida? Posso seguir com o próximo, que aí a gente vai entrar na linha dúvida individual, ou querem fazer alguma pergunta aqui? Dani, Oi? só pergunta, eu coloquei até no chat aqui, mas eu não o vi. ACF, o ACF, ele é só pagamento da mão de obra ou tem um capital também? É capital. Tudo que a gente fala ali de cobertura é capital. Então, se eu contratei um capital de 50 mil, eu vou receber o valor da indenização de 50 mil. Tudo de cobertura é capital. Tá, mas esse capital, por exemplo, do ACF, ele vai ser deduzido depois do capital de morte ou ele restabelece? Não, ele não é deduzido do capital de morte. O capital de morte, ele é único. Se eu contratei lá 100 mil para morte, 50 mil para ACF, o seu 50 mil tá lá. E o seu 100 mil de morte permanece. Legal. Tá? Obrigado, só isso. Imagina. Mais alguma dúvida? Dani, está me ouvindo? Tô. Bom dia. Bom dia. No AP, é só uma pergunta sobre a categoria motorista profissional. É aceito? A gente aceita pequenas e médias cargas. Se for
carga perigosa, com explosivos, essas coisas, não, tá? Tá. Obrigado. Imagina. Mais alguém? Beleza. Então, vou voltar aqui para a apresentação, que agora a gente vai entrar na linha dúvida individual. Para quem conhece já o mundo do seguro, o vida individual ele é o mais completo e o mais indicado, tá? Dani, mas por que dos outros produtos? Os outros produtos, eles tendem a ser um pouco mais barato do que o individual e o mulher, que são os próximos que eu vou apresentar, e a idade de aceitação. Aqui, a idade de aceitação é até 65 anos, tá? Passou de 65 anos, a gente já não consegue fazer a contratação desse produto, nem o Vida Mulher, que são os dois mais completos que a gente tem. Seguindo aqui, óbvio que todos, como eu já comentei, vem seguido das coberturas de morte. E aqui, os novos. Aqui eu já tenho a opção de fazer a contratação de morte para o meu cônjuge e para o cônjuge até, se eu não me engano, depois eu confirmo para vocês, até 50% do valor do capital, ok? Então, além de morte, a gente tem o ADT, que é o adiantamento de doença terminal. Para quem já participou dos treinamentos individuais, eu sempre falo, o ADT, o quê? Sei lá, contratei 100 mil de ADT. Fui diagnosticado com alguma doença terminal, diga assim, né, que é bem friamente falando. Os médicos falam, sei lá, você recebeu um diagnóstico, por mais que a gente siga com tratamento, você tem um ano de vida. Uma vez que você tem essa cobertura contratada, óbvio que a gente vai pedir laudos de exames, relatório médico e tudo mais, a gente faz o pagamento dessa indenização e aí o segurado usa, a gente não vai perguntar com o que vai usar nem determinar, a gente faz o pagamento da indenização e aí ele usa para quitar as dívidas ou para tentar um novo tratamento ou simplesmente, vou viver a vida, ok? Doenças graves. Doenças graves, hoje a gente tem três modalidades, que é 10, 20, 30 patologias. Hoje, se eu não me engano, nós somos a única que tem 30 patologias. A que mais se aproxima, se eu não me engano, é 26 ou 27 patologias, tá? Invalidez total ou parcial por acidente. Invalidez permanente total por por acidente majorada, que é um movimento de pinça, geralmente auxiliar e cirurgião acabam pedindo bastante essa cobertura. IFPD, que é a invalidez total permanente por doença. Aqui também entra o ACF, DMHO. Gente, eu vou passando essas daqui que a gente já falou, mas se vocês quiserem voltar, a gente volta, tá? O DIT, que é o diário por incapacidade temporária, que a galera aí sempre pede o complemento, a gente que é autônomo acaba pedindo também. Funeral individual, aquisição do jazigo, deixa eu ver quem tá pedindo para entrar aqui, peraí. Foi. E essas coberturas aqui, apesar de estarem novas, não são tão novas, né? Também aí já tem um tempinho que a gente liberou essas contratações no portal. O diária de internação hospitalar, diária de internação por acidente e UTI. Oi, quem? Carol, não. Não fazer. Até mesmo a profissão motoboy em si, a gente não tá aceitando, tá? Foi? Aqui. O diária de internação hospitalar, diária por acidente e o diária por UTI. Vamos supor, o que é bom? Às vezes você está fazendo ali a consultoria com o seu cliente, você vai entender que ele não tem um plano de saúde. Então, aí automaticamente você já consegue incluir essas coberturas dentro do produto. Uma vez que eu sofri um acidente, ou, sei lá, tive um mal-estar, um problema súbito, algo do tipo, precisei ir para o médico, urgência, emergência. Foi identificado que eu precisei ficar, que eu vou ficar, que será necessário ficar hospitalizado por mais de 48 horas, que tem essa franquia de 48 horas. A partir desse momento, a gente já começa a contar a diária, tá?
Então, a diária lá tem 800, 1.000 e 1.500. Então, vai de acordo com a contratação que eu fizer, será o valor da indenização, tá? Filhos póstumos. Essa cobertura também já tem uns 2 anos que a gente lançou essa cobertura. Que é, eu, Dani, tô grávida, sei lá. E aí eu venha me acidentar e falecer, ou eu venha falecer no parto, algo do tipo. Se eu fiz essa contratação, fica o valor da indenização para quem ficou responsável por cuidar do bebê ali nos primeiros anos de vida, ou guardar o dinheiro que for necessário para cuidar da criança nesse período ali, sem os pais, sem a mãe, tá? Antes da gente passar para os benefícios, vocês querem fazer algum questionamento aqui das coberturas? Porque eu sei que isso daqui surge bastante dúvida. Ô, Dani. Que às vezes eu esqueço de falar, gente. Então pode abrir o microfone e perguntar. Bom dia, Dani. Bom dia aí, pessoal. Bom dia. Vou fazer uma pergunta Bom aqui dia. rapidinha. Na questão aí, você falou que o cônjuge, ele pode entrar na cobertura, né? De morte ali, qualquer causa. Mas se acontece alguma coisa com o titular, ele perde também depois a cobertura ou continua? Perde. Aqui, todas essas coberturas de assistência, mesmo que que a gente estende para os familiares, uma vez que o titular da apólice venha a falecer, a apólice é automaticamente cancelada e cessa todas as demais coberturas. Tá? No caso, é só no caso de morte, né? Mas no caso, assim, a morte para o cônjuge. Eu fiz essa contratação e aí o meu marido veio a falecer. Se eu fiz essa contratação, eu terei esse valor de indenização. Se o meu cônjuge, se eu contratei o familiar, o funeral, se o meu cônjuge vem a falecer, eu consigo dar a assistência funeral para ele. Mas todas as demais, foi o titular da apólice que faleceu, cessa todas as coberturas e todas as assistências e a apólice, uma vez que a gente pagou a indenização, a apólice é automaticamente cancelada. Ô, Dani, no diário de internação hospitalar, Tá. Qual é a carência que existe? Nossa, deixa eu pegar aqui, João. Além da franquia, né? Peraí, deixa eu pegar aqui, que eu tinha deixado fácil essa daqui. Deixa a gente acabar aqui que eu te falo, tá? Não vou esquecer. Ô, Dani. Uma outra pergunta também. Você falou que até 65 anos, né? Algumas aí até 75 anos de entrada. Só que tem saída? Data de saída, assim, não tem. Uma vez que fez... O que vai ter no doenças graves, a gente tem até 85. Com 85, automaticamente, a doenças graves cessa a cobertura, tá? As demais permanecem. Lógico que tem um reajuste aí, depois de uma certa idade, eu até posso mandar isso para vocês depois, obviamente que vai ter o agravo, né? Deixa eu até anotar aqui para mandar a tabela de faixa etária para vocês. Quer perguntar mais alguma coisa? E a questão também, aproveitando então, a questão do agravo, né? Então tem aquela questão dele avisar, se caso acontecer alguma coisa na saúde dele, ele tem que avisar a seguradora. O ideal é que avise. Assim, você pode agravar finge que eu falei assim, tá? Eu sempre brinco, vamos tirar o crachá. Mas assim, a companhia, ela não vai atrás, entendeu? De falar, você, na renovação, não vou pedir para você preencher nova DPS, não vou nada, mas o ideal é que a companhia esteja atualizada do que esteja acontecendo. Mas ela pode agravar, ela pode agravar o prêmio ali, ou pode cancelar? Não, por isso não. Não, isso não. O que é mesmo é só o reajuste de faixa etária. Tá? Tá ok. Foi? Então, vamos seguir aqui dos benefícios. Diferente lá do Vida Simples, que são 4 benefícios, e a gente já tem 6 benefícios. Além do médico na tela, os sorteios mensais, o desconto em farmácia, que o desconto, falei que a gente tem em todos os produtos, a gente tem o residencial, o Faz Tudo e o Segunda Opinião Internacional. O residencial e o Faz Tudo, eu sempre enquadro como o marido de aluguel,
Por quê? Eu tenho uma tabelinha aqui também, que eu já deixei até aberta aqui, que depois eu mostro para vocês e também mando. O residencial, eu faz tudo, são pequenos reparos. Uma troca de uma borrachinha, de uma torneira, uma instalação de um chuveiro, uma instalação de um quadro, instalação de um olho mágico, um cano que estourou, são pequenos reparos que estão dentro desses dois benefícios, sem custo adicional, tá? O segundo opinião médica é internacional. Vamos supor, estou no meio de um tratamento aqui, eu recebi um diagnóstico, mas eu não estou muito satisfeito com esse diagnóstico, ou sei lá, eu quero tirar uma segunda opinião médica. A gente consegue fazer o acionamento dessa assistência via central, a gente vai enviar todos os exames, todos os laudos que a gente tem, e os médicos, uma junta médica internacional, vai reunir para tentar cuidar do nosso caso, falar, não, o diagnóstico é esse, olha, eu vou pedir uma segunda opinião, uma terceira opinião, ou vou dar outro medicamento, algo assim, tá bom? Então, assim, o que é importante? De novo, uma vez que vocês foram lá, fizeram a contratação de uma cobertura de morte, qualquer causa, ou uma morte acidental, a produto vida individual, ele já entra automaticamente esses 6 benefícios sem custo para o cliente, ok? Quem perguntou? Não, esqueci de você, João. Vou te enviar todas, pode deixar. Ok, gente? E aqui, como a assistência que aqui precisa ser contratado, a gente tem o funeral familiar ampliado também, que foi o que eu expliquei, que entra titular no familiar. Vou só reforçar, porque teve uma galera que entrou depois. Funeral familiar, segurado titular, cônjuge e filhos, segurado o familiar ampliado, segurado titular, cônjuge, filhos, pais e mães, sogros e sogras, ok? Quer perguntar alguma coisa aqui antes da gente seguir para o Vida Mulher? Ô, Dani, tem uma pergunta aí na questão do cônjuge e filhos, né? Os filhos têm a idade para saída também no funeral? 24 anos. 24 Para anos? 24 anos. Assim, desde que aí depois disso, prova que eles estão no IR, que fazem faculdade, algo do tipo, aí ele permanece, mas até 24 anos. Tá, e uma outra coisa, o sorteio mensal lá, a pessoa pode ganhar mais de uma vez também, né? Eu sei que não é tão fácil assim, mas pode acontecer. Loteria Federal, você sabe, mas pode sim. Tá? Mais alguém? Oi, Dani. Estou aqui. Oi, desculpa, é Regina. Imagina. Da Renove Seguros. Tudo bom, linda? Imagina. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ô, Dan, nas doenças graves, né? Você comentou... Não é nas doenças graves. O ADT, adiantamento de doença terminal, tá? Então, se acontecer algo, né? A pessoa vai receber aquele capital para ele gastar com tratamento, ou, enfim, com o que ele quiser, né? E o que ele tem, por exemplo, ele tem o seguro, ele tem o capital dele do seguro do vida individual. Uma vez pago essa ajuda, cessa todo o resto? Ou ele ainda tem? Não. A única que vai cessar todo o resto é a de morte, que obviamente não tem como. As demais, a maioria das coberturas ali, a maioria não, pode-se dizer todas, são para ser utilizadas em vida. Em vida. Tá? Isso. Tá, então ele recebeu o diagnóstico e vai se tratar dessa doença. Sim. Ela é terminal, por exemplo, ele recebeu 100 mil, né? E o seguro dele fica como? Não, o seguro dele fica ativo, obviamente que se eu paguei a indenização de ADT, ela vai cessar, não tem mais. Aí ela vai se manter ativa com a cobertura de morte. Só com a cobertura. Então, mas vai manter ativo com a cobertura de morte. Sim, ela vai manter ativa. De morte é só depois que
que o segurado vier a falecer e a gente fizer o pagamento. Aí automaticamente Aí sim. cancela. Mas se ele vindo a falecer, ele tem direito à cobertura de morte, né? Sim, normal. Perfeito. Tá? Porque ali todas são coberturas para ser, exceto a de morte, todas são coberturas para ser utilizadas em vida, se você olhar todas que eu apresentei para vocês. Então, ela vai permanecer ativa lá com a de morte normal, e aí quando ele vier a falecer, o beneficiário entra lá com o sinistro e a gente faz o pagamento da indenização e o cancelamento da pólice. Perfeito. Tá bom, linda, obrigada. Imagina. Ô, Dani, Mais alguém? Ela perguntou do DG aí, né? Me veio a pergunta aqui. Tem aquele período de sobrevivência? Não tem, mas isso daí foi outro ponto que eu acabei. Deixa eu até pôr aqui. Tem sim, depois eu te passo. Passo até para vocês na hora que eu formalizar o e-mail, eu formalizo isso para você, tá? Para vocês. Tem sim. Tá. E uma outra coisa, o DMHO ali, por exemplo, ele tem um limite de ser utilizado, o capital? Ou ele, assim, usou uma vez, aí ele pode contratar de novo? Como que funciona? O que ele tem é uma carência entre um evento e outro, que depois eu passo aqui para vocês, tá? De acidental, não tem? É o DMH, você perguntou, né? Desculpa. Isso, os que É de diária. Isso, os que é em vida e ele pode usar mais de uma vez, aí se você puder mandar tá. também. O que é de diária tem uma carência entre um período e o outro em questão de doença, que é 180 dias, se eu não me engano, mas eu vou ver isso para vocês certinho. Acidental não tem, é os 365 dias no ano. Tá ok, aí se puder enviar pra gente ter essa noção. Claro. Grato, hein? Mando sim também isso para vocês, tudo certinho. Ô, Dani, o DIT também tem a carência, né? A franquia tem, e a carência, né? A normal e a reduzida, tem sim. A reduzida e a carência normal, você sabe qual que é? Eu sei, eu tenho que... Não, mas eu não lembro agora, mas eu te passo. Mas você passa depois, né? Passo Tá, sim. jóia. Deixa. Obrigada. Gente, vocês podem ir perguntando que eu não souber responder agora, eu vou atrás e depois eu formalizo tudo para vocês por e-mail, tá? O do DIT é a carência e a franquia, né? Não, pode deixar, já estou até anotando. Eu estou escrevendo aqui, mas é isso daí, as dúvidas que estão surgindo. Tá, jóia. Aí você vai passar esse material por e-mail, né? Passo. Quem não colocou ainda aqui o e-mail, coloca para mim, por favor, que aí logo após o treinamento, eu mando todo o material para vocês e todas essas dúvidas que surgiram também. Aí coloca aqui no... Coloca aqui no chat, por favor, o e-mail. Tá. Tá bom? Tá bom. Ô, Dani, Mais alguém, gente? Rapidinho, me pintou uma dúvida aqui de novo. Na questão do funeral, né? Se caso... Porque já teve casos que aconteceu, sei lá, com uma pessoa, uma família lá. A pessoa perde um ente querido. Tem alguma... Cara, um tempo, assim, de uma outra pessoa falecer e ter que usar de novo ou não? Por exemplo, faleceu essa semana... Não tem. A única carência que vai ter foi que eu comentei lá no início, que são os 120 dias para morte natural, tá? O resto não tem. Então, assim, contratei hoje, fiz a contratação hoje, pagou, implantou bonitinho. Para a morte natural, tem aquela carência de 120 dias. Passado isso, não tem mais carência. Morte acidental, 0 carência. Tá, aí tem essa carência, mas, por exemplo, a pessoa tem uma esposa, tem um filho. Aconteceu uma coisa com a esposa. Aí aconteceu uma coisa com o filho. Tem uma carência entre esses dois? Não tem nada entre esse intervalo? Não vai ter. Não, se já deu 120 dias lá da contratação, passado isso, não tem mais, tá? Tá ok, valeu. Imagina. Mais alguém? Então, a gente vai seguir aqui para a linha do Vida Mulher. O Vida Mulher, eu não vou passar todos para a gente não se estender e não ficar aquela coisa chata com muita coisa. Mas, deixa eu ver. Eu errei. Todas as coberturas que eu tenho dentro do Vida Individual, eu tenho dentro do Vida Mulher. A regra de aceitação é a mesma até 65 anos. A única diferença, Dani, qual que é a diferença aqui do Vida Mulher?
são os benefícios, que aqui a gente tem 3 benefícios a mais que no vida individual normal, que é filhos, vítima de crimes e apoio psicológico. Filhos, aqui entra o serviço de babysitter. Eu, Dani... Oi? Eu, Dani, sei lá, sou mãe solo, moro aqui em Ribeirão, estou trabalhando, tenho uma filha menor de idade, e aí precisei ficar hospitalizada lá por mais de 48 horas, mas eu não tenho quem busca minha filha na escola, eu não tenho quem cuida da criança nesse período. E aí a gente consegue fazer o acionamento desse benefício através da central, que é o serviço de babysitter. Alguém quer perguntar alguma coisa? Que vocês estão... Deixa eu só puxar aqui. Vítima de crimes. Vamos supor, a mulher passeando na rua, vindo trabalhar, algo do tipo, sofreu um assalto. E aí levou a bolsa com todos os documentos, levou o celular, nananã. Aí a gente presta todo o apoio, quanto a tirar a segunda via de documento, registrar boletim de ocorrência, tudo que ela precisar nesse sentido. Apoio psicológico, vamos supor que foi assegurada, a titular foi diagnosticada com câncer de mama, por exemplo. Como é uma situação muito chata, ninguém está preparado e tudo mais, às vezes a gente acaba precisando de um apoio psicológico nesse tempo, mas eu não tenho condição de fazer uma terapia, não tenho condição de pagar um psicólogo. Aqui entra o benefício de um apoio psicológico. A gente faz o acionamento aqui via central, e aí ela vai falar com uma psicóloga toda e ter toda a orientação, conversar, desabafar o que for preciso. Esse apoio psicológico se estende à minha filha, ou meu marido, ou minha mãe também, que esteja ali na mesma situação comigo, talvez também precisa passar por esse apoio psicológico, a gente consegue também estender. E além do médico na tela familiar, tá? Esse médico na tela familiar, gente, o que eu não comentei com vocês, ele entra segurado titular e mais 4 beneficiários. Antes, a gente estava dando esse benefício somente para cônjuge e filhos. Hoje, a gente já consegue estender o benefício para o meu pai, para minha mãe, além de cônjuge e filhos que também precisar do benefício. Vou mostrar para vocês também como funciona esse daqui, tá? E além da assistência funeral e ampliado e familiar, ok? Esse daqui foi o portfólio do Vida Mulher. Vou mostrar para vocês agora. Antes, vocês querem perguntar alguma coisa antes de eu mostrar? Porque eu ia mostrar para vocês como funciona o médico na tela e o desconto em farmácia. Antes da gente partir para esse ponto, vocês querem perguntar? Médico na tela tem limite de atendimento? Não, sem limite, tá? A única coisa é que o médico na tela, ele é para um atendimento de urgência e emergência. Eu não consigo seguir um tratamento. O médico na tela, o médico receita antibiótico, pode dar encaminhamento médico. Aí eu mesmo já entrei só para renovar o meu pedido de encaminhamento médico, atestado médico, tudo que ele precisar. É uma consulta de urgência e emergência. A única questão é que é na tela, tá? Foi? Show. Aí eu vou pegar aqui para vocês o link do médico na tela. Na hora que eu mandar o material também, eu mando esse link para vocês. Hoje, a gente tem a parceria com uma ferramenta que chama Docway. Deixa eu entrar aqui para eu mostrar para vocês. Compartilhar minha tela. Essa é a nossa ferramenta da Docway. Aqui ela é Docway mais Sul América, aqui tem os canais de atendimento, a telemedicina, receita. Aqui tem o que você pode fazer, a prescrição, se sentiu mal, falar com um dos médicos. Aqui tem uma FAQ de como funciona, tudo bonitinho. Dani, eu quero agendar um atendimento. Estou aqui
agora, durante o nosso bate-papo, senti um mal-estar, eu sinto que eu preciso passar com uma consulta. A gente vem aqui, vou simular com os meus dados para vocês verem. A gente vem aqui, validar dados. E aí ele já vai para essa tela. Agendar um atendimento ou cadastrar um dependente. Ou é para mim, não quero cadastrar minha filha agora, tá tudo bem, eu vou agendar um atendimento. A gente vem aqui, agendar um atendimento. E vai jogar para outra tela, onde a gente vai colocar os nossos dados e uns sintomas que a gente está sentindo. A internet colaborar. É só porque a gente está ao vivo, né? É a internet, viu, gente? Não é o link, é a minha internet, que às vezes que eu li, não sei se alguém aqui já usou, mas funciona direitinho, é a minha internet mesmo. Infelizmente, por enquanto, a gente não tem aplicativo. Não, ele não precisa, porque ali ele só vai cadastrar o dependente quando for usar, tá? Então, na hora da proposta, emitiu tudo, não é obrigatório cadastrar, tá? Aí a gente vem, ó, não use de atendimento por vídeo de emergência, nananã, e quero aceitar e continuar. Aqui apareceu o meu nome, a gente segue para a próxima. A gente vai cadastrar os nossos dados. Por que a gente cadastrar os nossos dados? Porque no momento, na hora que eu agendar a consulta, eu vou receber o link por e-mail e também SMS. Então, por isso que os dados têm que estar tudo certinho para a gente fazer a chamada de vídeo. Aqui, vamos pôr dores de cabeça. Beleza. Segue para a próxima. E aqui ele já vai para a tela para a gente escolher a data e o horário do atendimento. Ó, sei lá, vamos para vocês verem que funciona. Vamos pôr aqui de manhã. Hora, ó, 10h14. Se eu quiser conseguir passar por uma consulta agora às 10h20, eu consigo. Aí é só vir aqui, agendar o atendimento. Não vou concluir aqui agora que não precisa. Mas aí, uma vez que você vem aqui, agendar o atendimento, você já vai receber as informações lá por e-mail e por SMS, que você já fez o agendamento, tá? Na hora que der o horário lá marcado, a gente marcou 10h20, 10h30, você vai receber um outro SMS ou um outro e-mail com o link da chamada. Você clica no link da chamada, o médico já vai estar lá te esperando para você falar com o mesmo, tá? Alguma dúvida aqui? Gente, o médico na tela, com alguém que eu já com alguns falei, vou enviar, pode deixar. O seguinte também, eu do farmácia também. Gente, o médico na tela, eu sei que as congêneres já usam, não tá tão novo, enfim. Mas aqui, que é importante ressaltar, uma vez que eu contratei um seguro de vida com uma cobertura mínima, um capital mínimo de morte, que hoje o nosso capital de morte se inicia com 10 mil. Então, se eu fui lá, contratei um capital de morte, fiz um seguro lá com 10 mil, eu já tenho como benefício o médico na tela. E hoje, o médico na tela, depois da pandemia, vocês sabem o quanto foi o diferencial. Isso evita muito do cliente tá indo para um pronto atendimento, se ele só está com uma tosse, uma dor de garganta. Óbvio que tem casos que eu mesma já passei por uma consulta com o médico na tela e eu estava com dificuldade de respirar. Ele falou o quê? Ó, vou te passar esse medicamento, se você não melhorar até amanhã, por exemplo, você tem que procurar. Então, assim, óbvio que tem casos que você vai entrar e automaticamente o médico já vai te falar, precisa procurar um pronto atendimento. Mas caso não, gente, é uma dor de cabeça, uma dor de ouvido, uma garganta, o nariz, é coisa que resolve rápido. Então,
Vocês viram, a gente entrou agora, eu conseguiria passar por uma consulta às 10h20. Então, é coisa que a gente consegue resolver rápido. Evita do cliente estar lá num pronto atendimento esperando 2, 3 horas para receber uma receita de um coralamine, sei lá, algo do tipo, entendeu? Então, tá sendo um argumento de venda, tá? Então, gravem isso, vou mandar para vocês. Material do médico na tela, esse link também, tá? Não, ele não é só para mulher. O médico na tela, ele está disponível desde o produto AP, que é o acidentes pessoais, até o Vida Mulher. A única diferença é que no AP ele não entra como um benefício. No AP ele precisa ser contratado, que o AP é só morte acidental. Então lá ele precisa ser contratado. Nos demais produtos, a partir do Vida Simples, o Vida Individual e o Vida Mulher, ele já está como benefício. Então, se eu fiz a contratação do produto, automaticamente eu já tenho esse benefício, onde já posso estender para mim, para o meu marido, para minha filha, e agora que é novo para o meu pai e para minha mãe, eles também conseguem usar, tá? Mais algum? Mais alguém quer perguntar desse ponto do médico na tela? Tá. Eu vou mostrar para vocês o link das farmácias também, que eu também vou mostrar isso daqui para vocês depois. As farmácias, o desconto em farmácia, não é porque eu sou uma colaboradora Sul-América, e óbvio que eu estou falando do meu produto, mas funciona porque eu uso, tá? Aqui em Ribeirão eu uso muito a Raia. Tem outras farmácias, a gente tem mais de 5.000 farmácias credenciadas em todo o país. Gente, de verdade, é até 70% de desconto no medicamento. Então, eu tenho a Raia, por exemplo, já pede o meu CPF e automaticamente já entra. Tem algumas que não pede, mas aí é da farmácia. Mas aí você pode falar, olha, eu sou um segurado Sul-América e eu sei que eu tenho desconto, e aí você vai informar o CPF e automaticamente eles aplicam o desconto. Desconto que pode chegar até 70%, tá? Deixa eu pegar o link aqui para vocês verem como é. Farmácia. Esse link da farmácia aqui eu vou mandar para vocês também, tá? Deixa eu sentar aqui. Ó, a gente entra lá, vamos pôr aqui Ribeirão Preto. Buscar farmácias. Ó, o Drogal, a Campeão, a Droga Líder, Farmaconde, todas essas farmácias a gente tem desconto, tá? Drogaria São Carlos. Onde mais alguma cidade que vocês queiram pesquisar? Que eu falo Ribeirão porque é fácil que eu tô aqui, né? Aonde mais? Vamos ver. Campinas. Campinas vai ter muito mais que Ribeirão, certeza. Ó, Drogaria São Paulo, Drogão. Todas essas. Tem bastante farmácia. Foi o que eu comentei. A gente tem mais de 5.000 farmácias credenciadas por todo o Brasil, tá? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto vai ter bastante também. Vamos ver. Fala uma cidade menor, João. Taquaritinga? Pode ser? Rio Preto. Vamos ver Taquaritinga. Tem também, ó. Bastante farmácia aí, viu? Vamos lá. Esse link também eu vou mandar para vocês, tá? O João perguntou, cravinhos, acho que tem, hein?
O João perguntou dos benefícios das assistências do residencial. Vou mostrar para vocês que eu deixei aqui separado também. Ó, cravinhos tem bastante, hein? É a Kátia? Bastante aí, Kátia. Deixa eu pegar para vocês o painel das assistências agora, que foi aqui que o João pediu. Ô, Dani, rapidinho. Oi. Como que o cliente faz para utilizar esse benefício da farmácia? O que ele precisa apresentar para ir perdendo isso? O CPF só, porque esse benefício ele já está dentro do produto. Ah, Tá? perfeito. Então, é só ele vai na farmácia e passa o CPF. É só ele ir nas farmácias credenciadas e aí automaticamente ele aplica o CPF, ele informa o CPF e já entra o desconto. Aí foi que eu comentei. Aqui em Ribeirão, eu uso muito a Raia. A Raia já pede CPF e já aplica direto. Mas a gente sabe que não são todas, né? Que tem aquelas que fingem que nada está acontecendo. Aí, Entendi, perfeito. aqui do painel das assistências, tá? Vamos lá, residencial. Deixa eu pegar aqui. Todas essas assistências, elas têm uma quantidade de utilidade por vigência, tá, gente? Então, quer ver? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Deixa eu pegar aqui. Não vai dar para eu pôr slide, porque ele ficou oculto, ele vai acabar saindo. Vou enviar, sim, assim que a gente terminar. Eu só vou mostrar para vocês rapidinho como funciona. Último de 3, sorteios. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ó, aqui são o painel das assistências. Entra o residencial e o faz tudo aqui. Serviço de chaveiro, abertura de porta. Aqui o limite de utilização de 120, uma vigência por ano. Troca de fechadura, uma vigência por ano. Cobertura provisória do telhado. Então, aqui, vocês têm todas essas assistências aqui, ó. Guarda-móveis, cuidado de criança, guarda de animais domésticos, todos isso daqui, aqui que está o valor, limite de utilização, é até o valor que a gente paga. Então, assim, eu vou achar, se vocês vão fazer o acionamento via central, a gente vai achar até esse valor. Se vamos supor, o serviço de chaveiro na sua casa fica R$100. Beleza, a gente vai pagar esses R$100. Ô, Dani, mas eu achei um aqui, ó, o serviço que vai fazer na minha casa fica 200. Esse é o limite, a gente vai pagar 120, o restante é por conta do segurado. Ok? Aqui, outro. Vamos ver, troca de fechadura. Não, deixa eu ver um outro aqui. Conserto do ar-condicionado. A gente vai achar até R$100. Passado disso, é por conta do segurado. Desentupimento, R$200. Aqui a quantidade de vigência, aqui a quantidade de utilização por vigência. Então, eu usei aqui agora uma. Meu seguro hoje está ativo. Desculpa. Meu seguro hoje está ativo. Eu precisei fazer uma utilização. Então, eu tenho que esperar 1 ano para poder usar de novo. Ô, Dani, Lá na renovação hoje, vim. Oi? só aproveitar que você está nessa tela aí, nessa questão de substituição de telhas, seria a parte mão de obra dele ou seria também o serviço ali na questão de comprar telha? Cobre isso também ou seria só mão de obra? Mão de obra. Aqui é mão de obra. A gente vai achar, a gente vai indicar o prestador para fazer a mão de obra. Tá? O João tá cantando ali, ó. Mais alguma? Quer perguntar, Anderson? Não, só isso mesmo. Retorno ao veículo.
Essa daqui, se eu não me engano, eu vou confirmar para você se deu alguma pane no veículo. Tem aquele serviço de guincho. Mas eu vou confirmar lá para você, depois eu te falo, tá? Ô, Dani, aproveitando aí que você tá no... Eu até fiz uma pergunta para você no WhatsApp. Um cliente me perguntou a respeito lá do conserto de eletrodomésticos, né? Tá. Que é a questão do Uhum. danificação de eletrodoméstico. Aí tinha um asterístico lá, a gente não achou. Você sabe o que seria quando aparece O alguma que coisa? era? Desculpa, eu não entendi. Danificação de eletrodomésticos. Que está no conserto de eletrodomésticos. Não sei se vai estar aí, né? Deixa eu ver. Hidráulicas, acho que vai estar na outra tela. Mas o que tinha lá, me fala, para eu Não, é um tentar te asterístico que ajudar. tem, é um asterístico que tem na palavra lá, só que a gente procurou aqui e não achou o que seria o asterístico. Alguma informação que a seguradora quer informar, mas a gente não achou o que é. Vou ver isso para você, Anderson. Eu não vi esse asterisco. Porque aqui não tem também. Eu tô até olhando e não tem esse asterisco. Mas eu vou ver para você e te falo certinho. Tá naquele manualzinho lá das assistências, né? Que a gente encontra no Tá. site. E que também enviam Ah, pro tá. Você cliente. tirou do portal? Isso, que também enviam pro Tá, cliente, tudo. tá. Eu vou ver isso para você e te falo, tá? Tá ok, valeu. Pois, gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Porque eu acho que assim, o que eu queria passar para vocês mais era isso, das vantagens. Importante ressaltar, eu sei, para quem também já fez treinamento individual comigo, eu sempre falo. Não é seguro de vida, é seguro em vida, porque eu não sei se vocês perceberam, igual eu comentei, todas as coberturas e assistências, elas são para serem utilizadas em vida, tá? Então, assim, a gente tem que quebrar um pouco da cultura de falar, é porque vai morrer, não vou deixar nada. Não é isso. Óbvio que a gente tem que pensar no amanhã, para quem tem filho e tudo mais, a gente deixar uma reserva. Mas é importante ressaltar, aqui é sempre em vida, então a gente não vende mais, eu sempre falo isso, desde que eu comecei a atender a área comercial, que tem um ano mais ou menos, eu sempre falo, eu não vendo seguro de vida, eu vendo seguro em vida, porque todas as assistências, todas as coberturas, pode-se dizer que são para ser utilizadas em vida, tá? Então, assim, material do mês passado, envio sim, tá? Só reforçando, quem não colocou e-mail, coloca aqui para mim, fazendo favor, que após o treinamento eu vou enviar tudo para vocês, tá? As dúvidas que foram levantadas aqui também. Então, assim, o que está sendo o nosso argumento de venda? A gente tem o médico na tela que eu comentei, que pode não parecer novo, mas é bastante coisa, é um argumento ótimo que a gente pode utilizar para vender. O funeral familiar e o familiar ampliado, por quê? Na quinta-feira, quem conseguir entrar, na quinta, ao mesmo horário, eu vou entrar para mostrar para vocês como faz a cotação e para gerar link, porque, dando alguns spoilers do nosso bate-papo na quinta, hoje a gente está com 3 cotadores na companhia. Dentro desses 3 cotadores, 2 deles são link. Então, tem algumas vantagens aí que tá bem legal. É importante a gente, quem tem compra lead, quem está seguindo mais digital também, tem bastante coisa legal, tem bastante novidade. E tem, gente, que eu ia falar do funeral. Se você entrar hoje, a vantagem do funeral, se você entrar lá hoje, faz uma contratação de um vida individual, capital mínimo, 10 mil. Ai, porque eu não tenho plano funerário, fui cotar as funerárias da vida aí, tá muito caro. Então, assim, te garanto para você que dependendo da idade, óbvio, porque a idade, a profissão vai impactar um pouquinho no prêmio, assim como a comissão, isso vai impactar no prêmio final. Mas dependendo aí de uma faixa etária, tipo, de uns 30, 40 anos, você não vai pagar mais que R$100 num plano, num seguro de vida com cobertura da assistência do funeral familiar. E aí você deixa o pai, mãe, toda a família aí com a assistência do benefício, com o benefício coberto, tá?
Então, assim, tá sendo argumento de venda, eu falo bastante do funeral. Obrigada, Lucas. E aí tem também o médico na tela. Policial não. Pedreiro e pintor tem. Pedreiro e pintor tem. Policial não. Tá? Show, gente. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Eu vou mandar para vocês também. Eu tenho cards que podem ser divulgados nas redes sociais. Eu não sei quem já faz, quem já atua, que tem Instagram. Pode também divulgar lá no Instagram. Eu tenho Instagram profissional, que eu posto bastante coisa lá, link de treinamento, dos produtos, novidades de produtos. Vou mandar para vocês também, quem quiser me seguir lá, eu posto bastante novidade. E todo o material lá que tem no dia a dia que vai ajudar vocês, tá? Tá, Lucas, te mando também, pode deixar. Gente, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Tá, do DIT. Tá, eu tenho material, eu só não sei se eu posso compartilhar. Mas se eu puder, eu com certeza vou te mandar sim, tá? Vou até anotar aqui do DIT. Gente, mais alguma coisa? Tá. Então eu vou mandar o material para vocês. Ô, Dani, e aí, oi. Desculpa aí. Hoje a apresentação é vida individual, né? Individual. Você tem planejamento aí de abordar o vida em grupo, o global, para ter assim uma... Primeira semana de fevereiro. Semana que vem, quem conseguir entrar, na quinta agora, no mesmo horário, eu vou falar da cotação, de gerar o link do vida individual. Na próxima semana eu vou falar do Proteção Saúde, que esse produto aí é novo, acho que nem todo mundo conhece. Já andei apresentando para alguns, mas ele é de fato novo, Proteção Saúde. E na primeira semana de fevereiro a gente vai abordar o VG. Por quê? Eu vou falar do Proteção Saúde, porque a gente vai manter a linha do individual, tá? Aí pra gente não perder um pouco. E aí na primeira semana de fevereiro, a gente vai entrar na linha do Capital Global e do Vida em Grupo. Todo mundo fantasiado de carnavalesco semana que vem. Semana que vem não, ainda na outra. Então, parecia tirar uma foto do grupo aí, né? Vou gostar, vai ser legal. Ô, gente, eu vou, Dani, não sei, oi. Breve também, coisa breve. Ele puxou o gancho aí de grupo, né, de vida em grupo. Vai ter também algum treinamento aí de previdência pra gente? Previdência eu vou, mais pra frente. Eu acredito que na prévia eu vou entrar pós-carnaval. Tá? Ok. Só uma pergunta. Mas aí... Grupo, a telemedicina também existe ou não? Ou tem contratado? Existe, mas é contratada. É separado, né? No VG, tá? Capital Global, não. Só no VG. Só no VG. Beleza. Deixa eu ver quando o cliente faz o seguro via link, a renovação. O seguro de vida é sempre renovação automática. Seja pelo link, seja pelo portal, é sempre automático, tá? A renovação só não acontece se ele não pagar, porque a gente encaminha lá os dados com a renovação e o boleto da renovação. Caso ele vai seguir com a renovação, ele quita o boleto. Caso não, ele não paga, automaticamente é cancelado, tá? Respondido? Duas propostas. Me chama depois que a gente conversa certinho, você me passa o CPF, aí eu vejo aqui quais são essas duas propostas, tá? Tem meu WhatsApp? Então, beleza. Aí vocês me chamam lá, caso mais alguém tiver alguma dúvida. Quem conseguir, só abrir a câmera para eu tirar um print, nossa, pode ser? Depois a gente posta lá no LinkedIn. Por favor. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver aqui.